Obrigado. Bom dia a todas, bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente da casa, o senhor Pedro Moraes, em nome dele cumprimentar os demais vereadores, também agradecer pelo convite, agradecer também a professora Terezinha, a professora Cris Weiner, em nome delas também cumprimento a vereadora Bruna, a vereadora professora Bia. É uma honra o convite, né, de poder hoje estar aqui explanando um pouquinho sobre a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, sobre tudo que vem sido desenvolvido no nosso campus e também, de maneira especial, cumprimentar então aos nossos servidores, nossos técnicos administrativos, docentes, os terceirizados e os nossos estudantes da UTFPR. Eu gostaria de iniciar fazendo uma fala de apoio ao movimento paredista que, né, passamos nas universidades federais. Então, a todo o movimento dos nossos técnicos administrativos, aos nossos docentes, pela busca de recomposições salariais, pela busca de melhores condições, recomposição no orçamento das universidades. E também peço licença, senhor presidente, para, após, encaminhar as cartas completas, porque se eu fosse ler aqui o tempo não seria o suficiente. Tá bom? Mas deixo aqui o registro do meu apoio ao movimento paredista dos nossos servidores. Bom, sou o professor Marcelo Granza, estou como diretor da UTFPR no mandato 2021 a 2025, sou engenheiro eletrônico de formação, tenho especialização em gestão escolar, MBA em gestão pública e inovação, sou mestre em engenharia elétrica e doutor em engenharia elétrica e informática industrial. Então, o convite foi para falar um pouquinho sobre os 13 anos da UTFPR em Guarapuava. Então, essa data aconteceu em abril de 2024. No último dia 23 de maio, completamos 10 anos com uma primeira edificação inaugurada na cidade dos Lagos. Então, como ali vocês podem ver essa imagem emblemática, quando tudo de fato era mato mesmo. E agora, então, em 2024, trazer alguns números do trabalho que nós estamos desenvolvendo frente à Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Bom, então trouxe algumas imagens, né, para trazer a memória. Então aqui é o lançamento da pedra fundamental, o início da pavimentação e acesso ao bairro Cidade dos Lagos. Aqui trouxe algumas imagens da aula magna, então que marca no dia 15 de abril, onde iniciaram-se as atividades lá na Unicentro. Então aqui a primeira aula, os nossos estudantes, eles utilizavam a estrutura lá de Ponta Grossa. Então, como nós iniciamos os cursos de tecnologia em sistemas para a internet e engenharia mecânica, nós não tínhamos os laboratórios, portanto, então as aulas aconteciam, as práticas lá em Ponta Grossa e as aulas teóricas na Unicentro por um período. Então, aqui trouxe também algumas imagens da construção do campus. Essa ali na parte inferior esquerda, né, mostra bem então a construção, onde estavam se começando, ainda não tinha pavimentação asfáltica. Então aí são algumas imagens para lembrar aí o período de construção do nosso campus. E finalmente em 2014 a inauguração da sede própria, então aí que marca então esses 10 anos aí dessa inauguração. Então aqui eu trouxe um apanhado histórico dos nossos cursos. Então, enquanto lá na Unicentro, como já havia comentado, Engenharia Mecânica e Tecnologia em Sistemas para a Internet. Em 2014, já na sede própria, o curso de Engenharia Civil e Tecnologia em Manutenção Industrial. E no ano passado, então nós realizamos aí por um apanhado, um estudo realizado de já atendimento da demanda dos profissionais de tecnologia e manutenção industrial, realizamos então a extinção de tecnologia e manutenção industrial e abrimos o curso de engenharia mecatrônica, sendo esse o primeiro curso de engenharia mecatrônica público do interior do Paraná. E aqui uma imagem de 2024 que a gente fez na semana passada. Então, hoje, a UTFPR está com 967 estudantes, né, distribuído aí 306 na engenharia civil, 256 na engenharia mecânica, 210 em sistemas para a internet, 53 em manutenção industrial. Esse número é decrescente porque o curso está em processo de extinção, enquanto a engenharia mecatrônica está com 56, que está em processo aí de consolidação. Então, ele está na terceira turma, portanto, ele deve, aí, nos próximos 3 anos e meio, chegar a 200 estudantes. Se fizer essa somatória ali, vocês vão ver que dá um pouquinho menos estudantes, mas isso reflete
porque tem alguns estudantes fora de sede, em dupla diplomação, que eles não são contabilizados, mas eles são matrículas ativas, então o total aí nós temos perto dos 1.000 estudantes. Bom, hoje dos 967 estudantes, nós temos uma distribuição de 71% de 17 a 24 anos, 25% de 25 a 36 anos, 3% de 37 a 48 e somente 1% de estudantes acima de 48 anos. Hoje o nosso público ele é 75% masculino e 25% feminino, então há um desequilíbrio grande, né, enquanto homens e mulheres ocupando os nossos cursos de graduação. 60% são do Paraná, e desses 60% do Paraná, 60% são de Guarapuava. Então, esse número ele já foi maior, né? Então a gente vê que tem uma certa atratividade aí, de cidades vizinhas, mas, sobretudo, de maneira majoritária, no decorrer da história, os nossos estudantes são do sul do Brasil e, sobretudo, do Paraná. Então, nesses 10 anos, né, desde a conclusão do primeiro egresso, né, do primeiro estudante, nós já estamos com 493 formados, sendo 185 da engenharia civil, 204 da engenharia mecânica, 62 de sistemas para a internet e 42 de manutenção industrial. Engenharia mecatrônica ainda não tem nenhum formado, que o curso está no início. Hoje nós realizamos com esses egressos uma pesquisa, né, dos egressos para ver como que está a taxa de empregabilidade. Então hoje 95% dos nossos estudantes estão empregados, a média salarial deles é de 5,6 salários mínimos e 51% desses 95% que estão empregados têm aí um emprego imediato. Então eles já graduam com emprego garantido e 49% leva em média de 4 meses para conseguir aí o seu primeiro emprego. 73% deles ficam no Paraná, aí desses 73% é uns 30%, 35% em Guarapuava. Então hoje os nossos egressos aí, eles ficam em média aí uns seus 30% de todo mundo que a gente forma ficam em Guarapuava. Então a gente forma, mas tem muito aluno que sai da cidade, até mesmo do estado, e também que 6% ficam fora do país. Nós temos algumas ações de dupla diplomação com Portugal, agora com a Colômbia, com a Universidade de Misiones, na Argentina. Então os estudantes, muitos vão para fora do país e permanecem lá por um período também. Hoje o nosso corpo docente ele é extremamente enxuto, então nós temos 71 docentes, 87% são doutores, 10% estão em processo de doutorado e 3% são mestres. Nós temos 45 técnicos administrativos em educação, sendo que 18% possuem graduação, lembrando que as nossas carreiras, né, de nível D, elas têm como requisito mínimo o ensino médio, então 18% são de graduação, 29% de especialização, 38% mestrado, 13% estão em doutoramento e 2% estão aí fazendo seu curso de mestrado. Nossa infraestrutura hoje, nós estamos com mais de 21 mil metros quadrados de área construídas, são 7 blocos didáticos, 1 bloco administrativo, um teatro que está em finalização, que eu já vou comentar um pouquinho à frente, 30 laboratórios especializados, uma oficina para projetos de competição, um restaurante universitário e uma quadra poliesportiva também, que está em processo de licitação para que ela seja coberta e vire um ginásio. Então, o nosso restaurante universitário. Nós estamos com uma média de 265 refeições ofertadas diariamente, entre almoço e janta. Ele custa R$ 3,50 para quem é estudante da UTFPR. Então, todo o restante do 11,97 ali, que é para o público externo ou servidores, né, é realizado através de subsídios. Por isso que custa R$ 3,50. E ainda para os bolsistas, né, que estão aí em vulnerabilidade, que passam pelo edital de assistência estudantil, ele é isento desse valor. Então, nosso restaurante universitário ele foi reinaugurado em 2021 e hoje ele pode ofertar até 468 refeições simultâneas. Então, esses são os valores de subsídio dos últimos 2 anos, né, esse ano ainda
por estar corrente nós não fechamos, mas a gente vê que pós-pandemia a procura pelo restaurante universitário foi muito expressiva, de R$ 241 mil em 2022 para R$ 395 mil de subsídio em 2023. Isso só em Guarapuava. O nosso teatro, então, é o maior teatro da região. Ele tem capacidade de 519 lugares. Nós estamos finalizando, é uma obra que está parada desde 2019, através de uma articulação aí política, nós conseguimos uma emenda do deputado federal Toninho Vanchir, de 4,5 milhões. Essa obra iniciou no dia 8 de janeiro de 2024 e já tem 30% do seu valor executado, com o término de contrato para o dia 8 de novembro desse ano, com previsão de inauguração para o início do ano que vem. Então, um dos maiores teatros da região aqui na UTFPR do campus Guarapuava. Aqui eu trouxe um apanhado de uma série de articulações que a gente vem fazendo para conseguir recursos de investimento para o nosso campus. Então, desde que assumimos a gestão, tínhamos esse papel de fazer essa articulação, de trazer recursos para o nosso campus. Em 2022, conseguimos uma emenda de 250 mil através do deputado Aglaze, 100 mil do deputado Zeca Dirceu. Esses 350 mil aí unidos, nós realizamos a reforma de um laboratório de informática com 44 novas máquinas. Em 2023, conseguimos mais 397 mil do deputado Zeca, que foi para a implantação do curso de mecatrônica. Esses equipamentos já estão todos no campus. 300 mil do deputado Aliel Machado, que inclusive foi citado aqui há alguns dias, quando ele recebeu o título de cidadão honorário. Então, o deputado Aliel também destinou uma emenda para comprar um novo laboratório de informática para o curso de mecatrônica, mas, claro, para a utilização dos nossos 4 cursos. A emenda do teatro de 4,5 milhões, né, que havia citado. E ainda esse ano nós conseguimos, através de uma emenda de bancada, 2,5 milhões através do deputado Zeca Dirceu, R$0,5 milhão do deputado Tadeu Venere e mais 200 mil aí da deputada Glaze, totalizando, então, nesses 3 anos à frente da nossa gestão, um montante de R$ 8.747.500 em emendas parlamentares. É o maior valor entre todas as 13 UTFPRs e um valor histórico nesses 13 anos do campus Guarapuava, e é recurso que vem para a nossa cidade. Bom, dessas emendas de orçamento, o que nós vamos fazer com esse ano? Então, nós estamos criando aí um centro de convivência para os nossos estudantes, né, um espaço dedicado a estudo, a convivência mesmo para eles, e estamos aí realizando a cobertura da nossa quadra. Então, essa aqui é a projeção. Ambos as obras já estão aí em processo de licitação, já estão com os estudos técnicos aí sendo elaborados para, em breve, serem lançados aí os editais de concorrência. Ainda na semana passada, recebemos o anúncio do PAC Universidades. Então, esse bloco aqui, o bloco G, ele será construído. Então, o valor estimado de R$ 5 milhões. E eu aproveitei a foto também, que aparece bem hoje, todos não, mas grande parte dos nossos blocos já possuem aí geração própria de energia solar. Então, hoje a UTFPR ela gera 90% da sua própria energia. Nossa pesquisa. Hoje nós estamos com 35 projetos homologados. Isso dá uma importância porque nós temos uma legislação que favorece quando os docentes têm projetos homologados, como, por exemplo, dispensa para compra de equipamentos, de insumos. Hoje o campus conta com 25 estudantes de iniciação científica e temos 7 docentes atuando em programas permanentes. Nós estamos na busca aí para conseguir consolidar um programa de mestrado. Hoje nós temos 2 iniciativas, que é um mestrado em engenharia civil e um mestrado profissional em inovações tecnológicas. E nesses últimos 3 anos, em editais para iniciação, compra de equipamentos, publicação, nós investimos no campus mais de R$ 500 mil. Também temos os arranjos de pesquisa e inovação, que é uma iniciativa da Fundação Araucária, em reunir as universidades, o poder público e a iniciativa privada em desenvolver, né, ativos para a sociedade paranaense. Então, hoje nós temos um professor que coordena na UTFPR o arranjo de pesquisa em energia e carbono zero, e também nós temos o arranjo de pesquisa e inovação em Woodtech,
que é a utilização de madeira engenheirada na construção civil como construção sustentável. Esse aqui é um bloco que nós também estamos atrás de recursos, é um bloco que vai abrigar uma série de ensaios em madeira, tanto na parte de incêndio, de fogo, parte acústica, parte mecânica e também a robótica aplicada à usinagem de painéis de madeira. Esse bloco está estimado em 5,5 milhões e a gente também está atrás de recursos para a construção dele. Mas esse ainda assim é um anúncio por hora. Na nossa extensão, temos 31 projetos hoje homologados, então esse círculo aqui representa os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, atendemos a 8, como educação de qualidade, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, cidades inteligentes, consumo e produção responsáveis, vida na água e vida na terra. Então, aqui eu trouxe alguns, né, não daria tempo de falar dos 31, mas nós temos alguns, como, por exemplo, o Sigma, que é um cursinho solidário, que atende aos nossos estudantes aí que pretendem fazer o vestibular, mas não conseguem pagar um cursinho, então a gente oferta isso gratuitamente, é uma iniciativa dos nossos estudantes, com várias e várias aprovações. Temos o Barra Concreto, que foi o terceiro melhor concreto colorido do Brasil em 2022. Temos o SRT, que é um projeto aí que é de competição, que eles estão trabalhando em um Uno, ali, melhorias, mas isso tudo gera extensão, porque é conhecimento da comunidade. O Baja, da mesma forma. Nós temos um projeto chamado Tecnolixo, que ele usa o lixo eletrônico aí para fazer aí trabalhos lúdicos, né, desenvolvendo aí, de fato, reciclando esse lixo eletrônico. Temos o MEIU, que é uma metodologia de ensino inovador, que ele é um tanto desenvolvido dentro da universidade e outro pedaço da disciplina na indústria. Temos o projeto de cardápio em braille, temos o Forprint, que é o nosso Fab Lab, temos o T Femininas, que é a inclusão, para melhorar aquele índice de 75% e 25%. Então, são vários projetos que a nossa universidade atende à nossa comunidade. Também temos incentivo ao empreendedorismo. Então, hoje nós temos 2 empresas juniores, uma da engenharia mecânica e agora também já com braço na mecatrônica, que é a Actus, e temos a BRIC, que é a empresa júnior de engenharia civil. As empresas juniores, elas são da universidade, dos cursos. Então, portanto, os alunos se formam, mas a empresa fica, o que é diferente da nossa incubadora. A nossa incubadora, então, todos aqueles que têm uma ideia ainda inicial ou já um pouquinho consolidada, na etapa de pré-incubação ou incubação, a UTFPR oferece um espaço a R$ 40 mensais para empresas pré-incubadas ou R$ 120 para empresas incubadas, onde você tem lá acesso à mentoria, acesso aos laboratórios e depois de graduada, né, você libera o espaço para que outra empresa possa entrar. Já temos alguns cases de sucesso, então temos a WM, que é uma empresa da engenharia mecânica que incubou na UTFPR e hoje já tem seu barracão próprio. Eles desenvolvem elevadores de carga e hoje também já estão consolidados aqui na cidade de Guarapuava. Bom, e aqui eu queria trazer um dado interessante do porquê do incentivo e por que a gente está falando tanto do ensino superior. Esse dado aqui, ele é de 2022 do IBGE. Então, Guarapuava, ela tem uma faixa salarial de 2,5 salários mínimos médios na nossa população. E Guarapuava tem 42.701 pessoas de 15 a 29 anos. Então, são dados aí do IBGE de 2022. E a gente vê, eu busquei esse dado no IPARDES, busquei em várias bases de registro, e hoje o que eu mais cheguei próximo é a do CEMESP, que ele é um órgão aí que faz todo o censo do ensino superior do Brasil. E na nossa região Centro-Sul, nós temos 8.000 matrículas, então eu tomei cuidado para ver se Guarapuava estava incluída. Na região Centro-Sul, nós temos 8.000 matrículas presenciais do ensino público e 8.000 matrículas presenciais do ensino privado. Então, se nós pegarmos toda a região Centro-Sul aqui do Paraná, esse número aqui é muito majorado. E nós temos uma pequena quantidade de estudantes que fazem o ensino superior. Então, hoje a média do Brasil aí é de 19%. Esse número subiu aí nos últimos 10 anos, mas apenas 20% da nossa população tem ensino superior. Então, nós temos uma grande quantidade de jovens aqui, se a gente pegar, né, a nossa pirâmide, ela ainda não está com a sensação de invertida, ou seja, ainda o país está envelhecendo, mas ainda não se inverteu, e nós vemos também uma vacância grande, seja na rede privada, seja na rede pública,
de ensino superior. E quando nós comparamos que a média salarial dos egressos é de 5,6 para 2,6, a gente vê o quão importante é o ensino superior na vida das pessoas. Então, eu trouxe esse gráfico aqui para mostrar que, além disso, nós temos também uma missão social que é possível, sim, os estudantes terem acesso ao ensino superior com algumas condições. Então, eu já coloquei, por exemplo, o RU, que tem um valor extremamente acessível, e também nós temos a possibilidade do auxílio estudantil. Então, nós temos uma procura bastante grande. Em 2022, nós tivemos 188, 175 e 135 inscrições finalizadas. O que é o auxílio estudantil? São aqueles estudantes em faixa de vulnerabilidade, então que tem 1,5 salários médios per capita na família, e que buscam aí quatro tipos de auxílio que a universidade pode contemplá-los. Um que é a alimentação, que seria a isenção do nosso restaurante universitário, o auxílio básico e o auxílio moradia e o auxílio infância nesses valores. Então vejam que nós tivemos aqui 107 contemplados, 114, e agora no último ano ainda os editais estão acontecendo, por isso que esse valor está menor, mas isso representa mais de 10% do nosso corpo discente, ou seja, dos estudantes que são contemplados com alguma forma de auxílio. Ou seja, mais de 10% precisam de ajuda para que consigam se manter. Então, a universidade oferta isso. Então, por isso que buscamos aqui, dentro dessa casa também, a divulgação, né, que nós temos uma universidade que é pública, gratuita, de qualidade, então todos os nossos indicadores são excelentes perante o Ministério da Educação, com notas máximas aí de excelência, e ainda ofertamos diversas bolsas, sejam elas de auxílio estudantil, sejam elas aí de outras naturezas, como iniciação científica, protagonismo, projeto de extensão, entre outros. E como que entra para estudar? Então é uma dúvida bastante recorrente. Então hoje a UTFPR ela possui 3 métodos de entrada. Um que é o SISU, então inclusive agora eu não me recordo se já fechou as inscrições porque foi prorrogada, mas as inscrições para o Enem aí estavam abertas até então. Os alunos que fazem o Enem, através do Enem, utilizam sua nota e fazem o que a gente chama de sistema de seleção unificada, que é o SISU. Retomamos o ano passado o vestibular, e agora, na primeira vez nessa metade do ano, nós não temos mais a oferta do SISU no meio do ano. Então, portanto, nós temos o processo seletivo simplificado. Quem que pode entrar? Ah, preciso fazer prova nesse processo? Não. Todo mundo que fez vestibular, fez o Enem, ou entrar com o histórico escolar, pode estar concorrendo a uma vaga na universidade. Então, agora, na metade do ano, a gente oferta 44 vagas na mecânica, 44 na civil, 44 na mecatrônica e 30 em sistemas para a internet. E a gente está com esse processo aqui aberto. Então, eu peço sempre o apelo, né, depois de tudo que eu expus aqui, que divulguem, que nos ajudem aí a levar essa mensagem aos nossos jovens, aí, estudantes, para que eles possam concorrer a uma vaga dessa, até mesmo somente com o histórico escolar. Bom, eu finalizo aqui também pedindo para que sempre acompanhe as nossas redes sociais. O tempo é curto, então a gente não consegue passar tudo, mas a gente sempre tem divulgado o nosso trabalho nas redes sociais, no Instagram, Facebook, e também a todos que puderem nos ajudar sempre a compartilhar o nosso processo, tá? Ele está com as inscrições abertas. E era isso que eu tinha para expor, senhor presidente. Muito obrigado.